Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Tendências, este que é o terceiro Tendências de 2025. Eu sou o Rogério Pelizari, um homem branco, cabelos pretos, um pouco longos, e hoje eu estou vestindo, com barba, e hoje eu estou vestindo uma camisa preta. E neste episódio a gente vai conversar sobre um tema bastante importante, sobre um mercado que movimenta a economia não só paulista, mas como a nacional, que é o setor do agronegócio. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos dois especialistas, os consultores José Eduardo Carrilho. Olá, Carrilho. Eu sou um homem branco, de 61 anos de idade, careca, uso óculos e estou usando uma camisa xadrez. Muito obrigado pela sua presença. E também com o Rodrigo Poli. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Eu sou um homem branco de 39 anos, cabelos e olhos castanhos, pele branca e uso barba e estou com uma camiseta verde musgo hoje. Muito obrigado por participarem desse programa. E para começar, eu queria falar sobre temas, assuntos que são, assim, pelo menos populares, né? Eu quero dizer, mesmo pessoas que são leigas e que não conhecem o mercado, o agronegócio de maneira geral, ouvem pelo menos falar, né? E para começar, eu gostaria de falar sobre cooperativismo e associativismo. Durante nossa conversa, vocês falaram um pouco sobre a importância desse estratégica, tanto de um quanto do outro, especialmente quando se fala de pequeno produtor. Queria ouvir um pouco de vocês, qual que é a importância e por que é importante tanto o associativismo quanto o cooperativismo para o pequeno produtor? Começo? Começa. Vamos lá. A importância dessa ação coletiva, Rogério, chamar de cooperativismo, de associativismo, de ações conjuntas em geral, a importância disso está principalmente no poder de barganha, né? O pequeno empresário, seja do agronegócio, seja urbano, ele fica à mercê do mercado, né? Ele tem poucas alternativas de levar adiante o negócio dele se ele não tiver associado. Ou seja, você começa a partir desde uma compra coletiva de insumo para diminuir o custo de produção e, consequentemente, continuar competitivo no mercado, até uma venda coletiva, que é um processo um pouco mais complicado, mas é possível também. Isso aumenta o poder de barganha. Então, realmente o aspecto de não estar sozinho. Tem outros pontos também que são bem relevantes com relação à comunicação, porque quando você está em rede, você consegue saber o que os teus vizinhos estão produzindo, para quem que eles estão vendendo, qual é o comércio, né? Qual que é o mercado que eles estão explorando e quais são os produtos que eles estão utilizando também. Qual que é a assistência técnica? Será que eles podem também minimizar o custo, o impacto disso? Então, esses são pontos muito relevantes. Quando eles conseguem se unir e conseguem trabalhar colaborativamente, eles conseguem um resultado melhor do que se eles estivessem sozinhos ali, às vezes à mercê, sem informação, sem tecnologia e sem se atualizar. Outro tema bastante comum, assim, vamos falar no senso comum, a gente ouve com frequência, é a expressão agricultura familiar. E qual que é o papel, pensando, enfim, na mesa do brasileiro, naquilo que ele come, etc., qual que é o papel da agricultura familiar, falando em agronegócio? Bom, a agricultura familiar é a agricultura que, de fato, a gente pode considerar que coloca a comida na mesa do consumidor, né, brasileiro. A gente está falando de Brasil. Então, assim, a gente tem as commodities que são produzidas por grandes fazendeiros, né, empresários rurais, mas aquele produto que chega para você, que é regional, que é local, é produzido pela agricultura familiar, que antigamente era só sobre subsistência, então a família morava no campo e produzia apenas para ela, e o excedente começou a trocar com no entorno, mas a gente também tem agora agricultura familiar que produz visando uma produção contínua e constante. Então vai abastecer os postos de mercado, como Ceasa, as feiras. Então
a agricultura familiar vai visar isso, vai visar a produção de alimentos que vão, de fato, alimentar os consumidores brasileiros. Só completando, né, exatamente isso. A gente, puxando um pouquinho para o estado de São Paulo, né, nós talvez não sejamos o maior produtor em nenhum produto agrícola hoje, me foge, mas a diversidade do estado de São Paulo, então nós produzimos, além de grãos, que são commodities, a própria laranja, outra commodity, a diversidade da nossa produção no estado de São Paulo é muito grande. Então, como o Rodrigo falou, alimentação provém basicamente da agricultura familiar. Então, se a gente tiver um retrocesso, se a gente não cuidar dessa agricultura familiar, a gente compromete seriamente a nossa produção de alimentos. E que mecanismos, até pensando no Sebrae, existem para auxiliar, fortalecer, tendo em vista a importância da agricultura familiar? A gente tem mecanismos, ações, projetos nesse sentido? O Sebrae tem uma importância muito grande nisso, né? A própria capacitação. Agora, basicamente, o tripé é a capacitação, assistência técnica e crédito. Se a gente tiver esses três componentes, a gente consegue dar uma assistência bacana para esse pessoal. A gente tem vários produtos e soluções no Sebrae também, voltados para isso. Então, a gente tem um contrato, a parceria com a Faesp Senar, que é o Inova Senar. A gente tem soluções específicas, então são as consultorias que atendem diretamente com uma solução em loco, né, lá no produtor rural ou produtora rural, a gente está falando aqui nos dois. Importante quando a gente consegue envolver a família também, porque tem uma questão de sucessão familiar. Então, os jovens estão buscando cada vez mais a tecnologia, os meios urbanos, mas a nossa produção de alimentos é muito importante. Então, o Sebrae tem um papel fundamental, inclusive, para promover as feiras, a troca de conhecimento tecnológico. Então, de que forma que a gente consegue envolver toda a família com essas soluções que a gente tem no nosso portfólio e garantir que a gente consiga continuar produzindo alimentos que são saudáveis. E não podemos esquecer do Ali Rural também, né? Sim. O Ali é um programa é um agente local de inovação, o nome diz, mas que tem uma incursão dentro da porteira. Então é muito importante, né? É um programa que trata de gestão, basicamente, e de levar inovação ao campo, mas ele atende diretamente o pequeno produtor dentro da propriedade, né? Então é fundamental também. Agora, a gente tem alguns produtos como o queijo da Serra da Canastra, o café do Cerrado Mineiro, que são produtos que ganharam destaque por uma expressão, né, um termo chamado indicação geográfica. Então eu queria saber de vocês o que é exatamente esse selo e a importância dele também, e como que o pequeno produtor, se é que é possível, né, ele pode ter acesso a esse selo. Bom, indicação geográfica é a valorização de um produto ou serviço que está atrelado a um território, por isso que tem esse nome de indicação geográfica. Tem dois tipos, que é denominação de origem e de procedência. Então, vai atuar diretamente na valorização daquilo, vai evitar que aquele produto seja copiado. Por exemplo, o exemplo que você deu sobre o queijo da Serra da Canastra. Eu não posso produzir um queijo aqui no estado de São Paulo e falar que é um queijo da Serra da Canastra, né? Por quê? Porque ela tem condições edafoclimáticas que vão garantir que aquele leite tem aquelas características, que aquele gado, aquela vaca que está pastando ali vai comer aquele capim, enfim, aquela forragem, e vai garantir a produção daquele leite que vai chegar no produto final. Aqui no estado de São Paulo nós temos 5 indicações geográficas ligadas ao agro, 4 são de café e uma é com relação à uva. Nós temos um apoio, né, e um contrato já com o Instituto Federal que faz essa ponte, a parte da documentação, e a gente consegue envolver os territórios também. Isso a gente consegue garantir, inclusive, com que esses produtos tenham uma valorização, e com isso o produtor consegue perceber uma remuneração maior do que se ele apenas produzisse algo que é comum para todo mundo. É uma diferenciação, né? Em vez de eu botar tudo no mesmo balaio, aquele produto que tem uma indicação geográfica, ele se diferencia dos outros. E na questão de pequeno, pode se adaptar a isso perfeitamente. Ele não está pensado separando pequenos de grandes, não. Pelo contrário, ele quer que aquela região, aquele município, normalmente é uma região, não se
fecha no município, normalmente todos que tenham intenção de se enquadrar têm que se especializar para chegar naquele consenso de produzir um produto com a qualidade parecida, né, com aquela determinação. Você usou a expressão diferenciação, né? São produtos diferenciados. Às vezes a gente pensa em produto agrícola, enfim, no agronegócio de maneira geral, a gente pensa, não, laranja é laranja, não tem diferença entre um e outro. Mas a gente também vê algumas tendências aí nos últimos tempos, né? Produto livre de agrotóxico, ou a ideia do turismo rural, né? Aquela coisa de o produtor rural abrir as portas para uma pessoa conhecer, né? Viver, ter uma vivência ali no processo produtivo deles. Vocês entendem que esse tipo de ação, de produto, de diferenciação também está ao alcance do pequeno produtor? E mais do que isso, é possível ganhar dinheiro pensando nesse tipo de produto tão específico, tão nichado? É perfeitamente possível, Rogério. Toda diferenciação, ela te conduz a um nicho. Quando a gente fala de produtos livres de agrotóxicos, é claro, né, é um sonho de consumo de todos. Todos nós, se pudéssemos, tenho certeza, se pudéssemos optaríamos por consumir produtos livres de agrotóxicos, mas ainda não temos capacidade de alimentar toda a população com esse tipo de produto. Então é um nicho, é uma tendência, né? Tem gente caminhando para isso seriamente, existe uma tendência de consumo, o mercado solicita isso e pede isso. E nesse complemento ao turismo rural, como você citou, o turismo rural é uma atividade que já existe, né? Já existe há muitos anos em muitos países. Portugal e Espanha exploram, Itália também exploram muito já o turismo rural. Nós temos vários roteiros também, né? Estado de São Paulo mesmo, a gente tem o Circuito das Frutas, Circuito das Águas. Todos esses circuitos exploram, de certa maneira, o rural. Porque o Estado de São Paulo, nós temos 645 municípios. Talvez, é um chute isso, mas 600 têm atividade agrícola. Se a gente excetua os grandes centros, né, talvez aí 40, 50 municípios que têm menos atividade agrícola, não é que não tenha, tem menos. Então, os demais têm. Então, o turismo, quando a gente fala do rural, o Estado de São Paulo, que é a locomotiva da indústria brasileira, é um estado rural também. Nós temos muita característica rural ainda. E é muito importante quando a gente pensa também no produto orgânico, que a gente consiga trazer essa diferenciação para o consumidor final. Porque no momento que ele está lá numa feira livre e ele está numa banca de frutas e ele tem uma fruta que é produzida convencionalmente e uma que é orgânica, ele olha o preço, muitas das pessoas vão olhar para aquilo e vão deixar. Então, por que eu estou produzindo isso? Por que isso custa mais do que o outro produto? Qual que é o valor agregado que eu estou colocando? Qual é a forma que eu estou chegando no meu cliente final? Então, são estratégias de marketing que precisam estar aliadas também. Às vezes eu posso usar a parte da tecnologia para atrair esse meu público que é diferenciado. Não é todo mundo que vai consumir esse produto. Apesar de todos nós termos uma tendência a consumir produtos naturais e que estão com menos resíduos de produtos de defensivos agrícolas, a gente também precisa pensar no nosso bolso. Então, vale a pena eu consumir esse produto? Né? Por que eu estou consumindo esse produto? E qual que é a frequência? Então, de que forma que eu vou atrelar tudo isso a uma embalagem bonita, ou uma embalagem que é sustentável, que conversa com o meu produto? Então, eu preciso produzir algo que vai ser, de fato, consumido, para a gente não ter desperdício. Nossa conversa pré-programa, vocês falaram um pouco sobre a dificuldade de profissionalização. A gente até, antes de eu começar aqui, falou que é uma coisa generalizada, né? Não dá para se apontar exclusivamente um problema do agronegócio. Mas, de fato, vocês falaram que a ideia do produtor rural para o empresário rural, essa passagem nem sempre ela é fácil. Por que isso acontece e o que vocês entendem que é possível fazer para acelerar essa profissionalização? É um tema de discussão de muitos anos, né? O empresário rural, ele é obrigado a produzir, vender, se especializar, fazer marketing, o rural e o urbano também, mas assim, focando no rural. Então é muito difícil, numa pequena empresa familiar, o cara conseguir dar conta de tudo isso. Então ele acaba buscando eficiência no processo produtivo,
Então, se ele é um produtor de leite, ele vai buscar ser eficiente na produção de leite, só que o processo de comercialização acaba ficando comprometido. Ou mesmo de trazer tecnologia, vou focar na produção do leite. Ele tem que estar a pé de vaca todo dia, ele tem que tirar leite todo dia. Ao mesmo tempo, ele tem que sair para se especializar, ele tem que fazer um curso, tem que fazer uma capacitação, que seja. Então, todo o processo numa unidade familiar de produção, ele é complexo. Mas isso acontece com o pequeno empresário urbano também, né? Então não é uma característica só do rural. O pequeno ele tem que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. É sempre muito difícil. Então é importante que a gente consiga levar capacitação para que essa pessoa esteja sempre ao dia, né? Com capacitação, mas que seja de uma forma que ele consiga captar. Então, a gente tem uma tendência cada vez maior em levar capacitação de forma online, para essa pessoa se especializar, mas ele tem que entender que o mundo é de especialização, né? A gente está caminhando para essa especialização. A especialização significa ele é bom em produzir, outro vai ser bom em vender, outro vai ser bom em divulgar esse produto dele e assim por diante. Aí tem vários aspectos, né? Porque o Carrilho mencionou bem, é um assunto que está muito pano para manga. Então, assim... quando a gente fala do produtor para o empresário rural, ele está entendendo quanto que custa produzir, né, uma unidade daquilo que ele produz? Ele está entendendo quais são os insumos? Ele está entendendo que aquele insumo que ele compra, ele vai utilizar na quantidade correta, no tempo correto? Porque às vezes fica muito produto parado, que vence. Então, a eficiência e eficácia daquele produto não é a mesma de você aplicar algo que está vencido. Quais são os tratos culturais? Ele está utilizando as melhores técnicas disponíveis no mercado? Ele tem assistência? Ele está envolvendo, ele está produzindo porteira para dentro, mas e porteira para fora? Como que ele está olhando para o mercado? Então, quando a gente fala do empresário rural, a gente está falando sobre isso, para que ele se profissionalize e que ele também leve o entorno dele. Porque quando a gente fala de agricultura familiar, a gente está falando de famílias. E às vezes as famílias são pequenas também. A tendência é de cada vez mais as pessoas tenham menos filhos. Então, como é que eu vou envolver essas novas gerações para essa profissionalização? Então, isso, quando a gente fala de empresário rural, a gente está falando de olhar para os dados, analisar e gerar informação para a tomada de decisão. A gente está chegando no fim do programa, mas está caminhando para o fim, mas eu não poderia deixar de fazer pelo menos 2 perguntinhas sobre um evento que está próximo à AgriShow, né? A gente começa na semana que vem, né? Entre fim de abril e começo de maio, ela vai acontecer. Um dos eventos mais importantes da América Latina, né, nesse segmento. Então eu queria ouvir de vocês qual é a importância da AgriShow, qual é o papel, enfim, quando a gente fala de agronegócio. A AgriShow é uma feira que dispensa comentários, né? Como você comentou, Rogério, é a maior ou das maiores feiras de agronegócio da América Latina, em movimentos e negócios gerados, com certeza é a maior. Então, nós Sebrae, temos um stand lá, já historicamente há muitos anos. Esse ano não será diferente, estaremos presentes na AgriShow. Esse ano focados em expositores, então nós temos 50 expositores durante a feira, e teremos uma equipe de atendimento também, né? Porque o agricultor sempre vai à feira na expectativa de ver o maquinário, ver o que está acontecendo, ver, né, o burbúrio do mundo dos agronegócios, mas eles também têm uma necessidade de bater papo com a gente, de ver o que está acontecendo, receber até uma assistência técnica ali momentânea. Então nós temos uma equipe de atendimento preparada para isso também. Tem outros dados também, então o Sebrae vai levar aproximadamente 120 missões dos escritórios regionais, e a gente está disponibilizando 5.000 convites para esses clientes que são clientes de relacionamento, que já estão conosco há algum tempo, e isso vai promover com que esses produtores conheçam novas tecnologias, conheçam novos maquinários, que eles principalmente troquem informação, que eles conversem entre eles, porque dessa forma a gente consegue fortalecer o agro no estado de São Paulo. Muito bom. Vocês acabaram até respondendo as 2 perguntas em uma só. Eu agradeço muito a participação de vocês, Carrilho, Rodrigo, nesse episódio sobre o agro do Tendências. E para você que acompanhou a gente até aqui, não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais e
Lembrando que no nosso canal do YouTube você encontra não só todos os episódios deste programa o Tendências, como também dos outros, como Singularidade Delas, o Recalculando Rota, entre outros programas. A gente fica por aqui e espera por você no mês que vem. Tchau!